Uma igreja que diz amém na hora certa, do jeito certo, ajuda muito contra a doença do esfriamento espiritual. E esse problema, ele é mais comum do que se imagina. Todos nós aqui já fomos afetados pelo esfriamento espiritual. Isso explica porque deixamos de ler a Bíblia, porque deixamos de orar, porque deixamos de evangelizar, deixamos de propagar a palavra de Deus. Explica porque deixamos de amar uns aos outros. Explica porque não fazemos mais tanta questão assim dos cultos da igreja. Se você for honesto consigo mesmo, vai admitir que está frio espiritualmente. Mas o que causa este problema do esfriamento espiritual? Acredite ou não, há causas orgânicas, hormônios. Você sabe que os nossos hormônios, eles precisam ser equilibrados. E hoje em dia é muito difícil manter os hormônios equilibrados comendo o que a gente come, ingerindo o que nós estamos ingerindo. Você sabe que principalmente os produtos, quanto mais industrializados, mais nocivos para a nossa saúde. Ou você acha que os químicos que eles estão usando para preservar os alimentos, para fazer com que os alimentos durem por mais tempo, não vão causar nenhum tipo de dano para o nosso físico? Claro que sim. Então há causas orgânicas que estão nos desanimando e causando com que pensemos que o problema está nos outros, está nos lugares, quando na verdade está dentro de cada um de nós. Pastor, o que fazer? Vamos procurar ajuda médica. Jesus nunca foi contra buscar ajuda médica. A ciência, bem realizada, ela foi descoberta para o nosso bem. Portanto, vamos nos utilizar dos instrumentos humanos que podem nos dar uma melhor saúde. Não há nada de errado com isso, mas também há outras causas que são espirituais e que causam o nosso desânimo. Pastores se desanimam, pastores também ficam frios espiritualmente. Tenho certeza que sim, tenho absoluta certeza, não só por causa da minha própria vida, mas eu convivo com pastores desde os meus 12 anos de idade, e já os vi mais e menos animados, já os vi mais e menos envolvidos. Claro que todos nós passamos por fases, porque nós somos de carne e osso. Não existe nenhum pastor super homem, mas ao contrário, todos são de carne e osso. Então esse é um problema comum, como disse Pedro, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos que estão no mundo. Sabe, a única diferença entre nós pastores e vocês, eu creio que o diabo está lançando os seus dardos inflamados mais vezes sobre nós do que sobre vocês, sobre a nossa família, sobre as nossas vidas, filhos e filhas, esposa. Ele está nos atacando o tempo todo, porque nós estamos em liderança, e ele sabe que derrubando a liderança, ele derruba os liderados. Ele derruba os liderados. Então, meus irmãos, esfriamento espiritual é mais comum do que você imagina, e explica muitas coisas que estão acontecendo em nossas vidas. A solução? Para Deus nada é impossível, amém, irmãos? Sim, há solução. Veja comigo, mais uma vez, Provérbios, capítulo 3. Há solução sim, para Deus não há nada impossível. Aliás, eu nem estaria aqui nesta noite, se não houvesse solução para o esfriamento espiritual. Tanto quanto eu saiba, eu nunca me afastei da igreja, mas eu já me afastei de Deus. Da igreja nunca, não tive essa coragem, mas infelizmente de Deus algumas vezes. É por isso que Jesus
os apóstolos sempre nos ensinaram: quem cuida estar em pé, olhe para que não caia. Qualquer um de nós pode cair. Veja versos 7 e 8, juntos, todos nós vamos ler juntos? 7 e 8, como evitar o esfriamento espiritual. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. E agora eu quero, com a sua permissão, parafrasear esses dois versículos. Versão Rômulo Éden Ribeiro. Não acredite nessa versão, ela é falha. Mas parafraseando, o Espírito Santo está dizendo: ei, você aí, pare de pensar que você tem a razão. Pare de pensar que você sabe o que está acontecendo. Pare de achar que você está certo e que os outros estão errados. Segundo, o Espírito Santo está dizendo: se você se apartar do mal, se você se apartar das coisas que prejudicam, você vai ter saúde, saúde física e saúde espiritual, porque muitas enfermidades que nós carregamos no corpo têm origem espiritual. Hoje elas são orgânicas, mas elas tiveram origem espiritual. Alguma amargura que nós nutrimos por muitos anos há de causar úlceras, há de causar gastrite e tantas outras coisas ruins que acontecem conosco. Então, se você se apartar do mal, se você parar de se achar dono da verdade, você vai gozar de uma saúde melhor, pode ter certeza disso. Se eu fosse médico, eu daria essa receita para todos os meus pacientes. Há mais de uma maneira de ficarmos doentes, e eu acho que a doença espiritual, ela é a mais grave que existe, porque ela afeta aquela parte do nosso corpo que vai viver para sempre, que é a nossa alma. O esfriamento espiritual é uma doença silenciosa, assim como a nossa pressão arterial. Quando você se dá por conta, já teve um infarto. Quando você se dá por conta, já sofreu um desmaio. Por quê? Porque a pressão aumenta silenciosamente, ela não nos deixa saber que está fora de controle, até que às vezes seja tarde demais. Mas sabe, o pior lado da doença espiritual, do esfriamento espiritual, é que é uma doença altamente infecto-contagiosa. Você já percebeu, se uma pessoa estiver perto de nós, com muito sono, se ela estiver o tempo todo bocejando, o que acontece conosco? Parece que o cansaço dela, a letargia dela passa para nós. E nós também passamos a bocejar, sentir cansaço, sentir sono. É por isso que na igreja, tanto quanto possível, nós fazemos de tudo para que os irmãos não se desanimem, porque é altamente contagioso. Mas se você ficar perto de pessoas alegres e felizes, isso também é contagioso, amém, irmãos? Hoje em dia, o mundo lá fora fala de good vibe e bad vibe. Eu queria saber o que é vibe. Aí a professora me disse, é vibração. Tem pessoas com boas vibrações e pessoas com más vibrações. Aí eu perguntei para ela, e a minha vibração é boa ou é má? Não, a sua é muito boa. Aí eu aproveitei e disse, é porque a minha vibração tem um nome. Qual o nome dela? Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito está, aí há liberdade, amém, irmãos? E é isso, nós queremos e precisamos de liberdade, porque a tristeza é um cativeiro, o desânimo é um cativeiro, a ansiedade é um cativeiro. Mas sabe, precisamos dar ouvidos, e nós somos teimosos demais. Eu não fui um filho perfeito, longe disso, mas se eu pudesse me elogiar nesta noite, eu diria que a minha melhor qualidade como filho,
eu nunca discuti ordens, sugestões e conselhos de meus pais. Até hoje, se o meu pai me orientar, me der algum conselho, eu procuro fazê-lo. Parece uma coisa mística, mas eu acredito que se você der ouvidos aos seus pais, Deus irá lhe abençoar, mesmo quando os seus pais estão errados. Eu me lembro que, às vezes, eu estava com dor de estômago, e a minha mãe me mandava comer couve, refogado. Na minha opinião, não ajudaria absolutamente nada em quem gosta de couve refogado, mas eu sabia que deveria ouvi-la. Eu comia couve refogado, e não é que a dor passava, amém, irmãos? Mas há filhos que não vão comer a couve refogada, porque sabem mais que a mãe, porque não gostam do sabor da couve. Mas eu sou um daqueles que acredita que se você ouvir os seus pais ou os mais velhos, Deus irá lhe abençoar pela sua atitude, e nem tanto pelo que eles falaram. Minha mãe dizia, gente boba trabalho dos outros. O que ela queria dizer com isso? Gente boba que não escuta, gente boba que não segue instrução, gente boba que não acredita nos mais sábios. É trabalho dos outros, não é bem sucedida e acaba prejudicando os que estão perto. Eu creio que a doença espiritual, o esfriamento, é altamente contagioso, passa para todos, principalmente as pessoas mais próximas de nós. Por isso nós temos que ter cuidado com essa doença. Às vezes você se pergunta, por que o pastor Rômulo cobra améns da igreja? Porque às vezes o vibe de vocês está tão lá embaixo, que eu preciso despertar alguém para ver se o vibe melhora. Mesmo porque o amém é bíblico e significa assim seja. Então, se eu falar Jesus está voltando, quem não gostaria de dizer amém? Se eu dissesse Deus perdoa todos os nossos pecados, quem não gostaria de dizer amém? E esse amém é uma forma de orar naquele instante e desejar esta bênção para a sua vida. Você acha que a dona Raquel não diz amém? Diz o tempo todo, mas só que ela diz baixinho demais. Quais são as causas do nosso esfriamento espiritual? Eu falei de causas orgânicas, não falei? Mas há causas espirituais também. Talvez você nem se dê por conta, mas o mundanismo está roubando a nossa alegria de servir a Deus, está roubando a nossa alegria de estarmos na igreja, porque, irmãos, estar na igreja é motivo de alegria. Eu gosto muito de rever os irmãos, eu gosto muito de estar com vocês. Se eu pudesse, nós faríamos como a igreja primitiva, cultos de domingo a domingo. Mas eu sei que não posso, mas eu sinto falta dos irmãos. Mas o mundanismo, ele adentra as nossas vidas. Alguém perguntou para o John Wesley, o que é mundanismo? E o evangelista mais famoso da história respondeu, é tudo aquilo que ofusca a minha visão de Deus. Ofuscou a minha visão de Cristo, é mundanismo. Então eu não vou aqui dizer o que é mundanismo, o que não é, a lista é infinita. Mas ofuscou a sua visão de Deus, é mundanismo. Você permitiu que o sistema do mundo controlasse os seus sentimentos. Outro pecado terrível, que tem roubado a nossa paz de espírito, é o descontentamento. A coisa mais fácil que existe é se sentir insatisfeito. Eu lido com homens, principalmente depois dos 40 anos de idade, insatisfeitos
com a esposa. Na hora, eu não conto para eles, mas dá vontade de dar um pontapé no traseiro deles. Como dizia minha mãe, você comeu a carne, agora tem que roer o osso. Amém, irmãos? São homens sem caráter, mas eles estão insatisfeitos com a esposa, porque ela não é mais aquela mocinha com a qual eles se casaram. Ela já deu à luz, ela já mudou o figurino, ela não é mais a mesma, como que se ele fosse. Mas olha, começamos a ficar insatisfeitos com a esposa, com o esposo, até com os filhos que Deus nos deu, e insatisfeitos com o nosso salário, com o nosso emprego, e é claro, insatisfeitos com a nossa igreja, com o nosso pastor, com os nossos pastores. E aí essa insatisfação vai criar esfriamento espiritual. Materialismo. Alguém me disse esses dias atrás, olha, Deus sabe que se eu fosse rico, eu iria rejeitá-lo. É por isso que Ele não deixa passar muito dinheiro nas minhas mãos. E eu disse para aquele irmão, eis aí sabedoria, é verdade. Deus, Ele sabe em quem confiar dinheiro e em quem não confiar dinheiro. E talvez você só não tenha mais, porque Deus sabe que se colocar mais nas suas mãos, você irá rejeitá-lo. Materialismo ofusca a nossa visão de Deus. Eu me lembro de um casal que chegou feliz para mim e disse, pastor, compramos uma chácara, nós estamos muito felizes. E eu só abaixei a cabeça. Pastor, o senhor não está feliz conosco? Eu disse, não, porque essa chácara vai tirá-los da igreja. Quantos acham que eu estava certo? Feito e dito. Cadê o casal? Todo final de semana eles estão na chácara. Materialismo é uma coisa séria. Falsas amizades, e essas amizades estão dentro da nossa família. Essas amizades são vizinhos, são colegas de trabalho, de escola, e para agradá-los, nós sacrificamos Deus e a igreja de Deus. Irmãos, a amargura, sentimos decepcionados, sentimos raiva, sentimos algum sentimento de vingança contra alguém, e aquilo também rouba a nossa paz e a nossa alegria. Orgulho, estamos pensando o tempo todo em nós mesmos. Nós somos um pacote embrulhado em nós mesmos, e não temos olhos para mais ninguém, a não ser para os nossos pensamentos, sentimentos. Inveja. De repente, você vê que o irmão Célio chegou na igreja com kicks, ele que sempre andou de bis, ele e a Kétila que sempre andaram ao tempo, tomando sol e chuva, e de repente ele chega na igreja com esse carrão aí chamado o quê? Kicks. E aí você pensa, por que ele, não eu? Deveríamos dizer, glória a Deus, que bênção, sair de uma bis, né, para um SUV. Mas existe inveja, existe ciúme. Às vezes, Dona Raquel está discipulando a Jane, por que ela não está discipulando a mim? Isso causa esfriamento espiritual. Pastor, como que a gente lida com tudo isso? Só existe um remédio: crescimento espiritual. Amém, irmãos? Por isso que nós cantamos aquele corinho que as crianças cantam, né? Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, amém, irmãos? Crescimento espiritual.
Sem crescimento espiritual, nós seremos sempre atingidos por esses pecados, por esses sentimentos humanos, que vão roubar a nossa paz e causar divisão no nosso meio. O rei Davi, ele passou por um período terrível de esfriamento espiritual. Gente, se Davi, que era Davi, podia ficar frio, eu também posso. Ele era salmista, ele era compositor de hinos inspirados, ele era instrumentista de instrumentos de cordas. Mas ele chegou um dia para Deus, ele estava tão congelado que ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Irmãos, essa não é uma oração de um homem frio espiritualmente? É a oração de um desesperado. Por isso ele rogou a Deus que o santificasse novamente, porque ele não sentia nem mais que era uma pessoa salva. Ele não tinha mais desejo de ir ao templo para adorar a Deus, servir a Deus, e tudo que ele fazia era na marra. Oração na marra, leitura bíblica na marra, evangelismo, olha lá, se acontecesse na marra, frequência aos cultos da igreja na marra, alguém tem que me puxar. Isso se chama esfriamento espiritual. E quem nunca passou por isso? Como você e eu podemos evitar esfriamento espiritual? Como podemos garantir que toda vez que a igreja estiver aberta, será um prazer estar na igreja e não um martírio? Como podemos garantir que a leitura bíblica será como que fosse tutano para os nossos ossos? Como garantir que falar com Deus vai ser um prazer e não um sacrifício? Em primeiro lugar, não seja sábio aos teus próprios olhos. A Bíblia diz: maldito o homem que confia, e o homem em quem eu menos confio sou eu mesmo. O homem em quem eu menos confio sou eu mesmo. Não seja sábio a teus próprios olhos. Salomão, ele foi direto ao ponto. Ele disse: olha, o homem que se afasta de Deus é porque está confiando demais em si mesmo e se tornou um próprio Deus, porque você só troca o Deus verdadeiro por outro Deus. Por isso que é idolatria. Você está se posicionando acima de Deus. Eu diria que a pessoa que constrói uma imagem de escultura, barro, gesso, madeira ou ferro, ela é uma pessoa ingênua. Mas uma pessoa que confia em si mesma, ela é uma pessoa alucinada. Ela está fora de si, porque ela está confiando em si mesma. Ela se conhece, ela sabe que é pecadora, ela sabe que é pecaminosa, ela sabe que é falha, ela sabe dos seus defeitos mais íntimos, e ainda assim confia em si mesma. Está louca. Antes confiasse numa imagem de escultura, porque você não sabe se é uma imagem ou não, se é um Deus ou não, mas confiar em si mesmo é loucura, irmãos. Depois de vencer a grande cidade de Jericó, Israel se achou invencível. Agora ninguém nos segura, e o orgulho precede a ruína, né? Perderam a batalha para uma pequena cidade chamada Ai, com milhares de mortos. Foi um dos maiores vexames militares daquela nação até os dias de hoje. E assim também, irmãos, eu estou no ministério há 30 anos, já vi pessoas conquistando um curso universitário, um bom emprego, fama, sucesso, filhos, e se afastando de Deus. Ou seja, transformando as bênçãos de Deus em tropeços, empecilhos, obstáculos para servir a Deus e amar a Deus.
Por isso que Salomão orava: Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, apenas me sustente com o pão do dia a dia. Amém, irmãos? Porque ele sabia que na riqueza poderia negar a Deus, na pobreza também poderia negar a Deus. Ele queria ser uma pessoa satisfeita, uma pessoa contente. Alguém me perguntou qual é a maior dificuldade do ministério depois de 30 anos, e eu sempre respondi e ainda respondo: é o desânimo, é o esfriamento espiritual. As pessoas se cansam facilmente do reino de Deus e da sua justiça, e elas se cansam por motivos irrisórios. Como evitar a idolatria do eu? Não se impressione consigo mesmo. Não existe nada mais feio que uma pessoa bonita impressionada com a sua beleza. E não existe nada mais tolo que uma pessoa inteligente impressionada com seu conhecimento. Olha o que a Bíblia diz, irmãos: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Não sei se você já percebeu isso, mas o pastor Carlos já, 30 anos de ministério, nós não gostamos de homenagem, nós não fazemos questão de homenagem, só permitimos que você ore por nós e nos dê uma camisa, uma gravata de presente no dia do nosso aniversário, porque isso lhe faz bem. Você quer demonstrar gratidão, mas eu me lembro na nossa igreja, eu creio que nós tivemos o melhor pastor do mundo, amém, irmão Cleto? Melhor pastor do mundo, mas havia outros pastores na igreja também, só que o pastor Jaime ganhava os melhores presentes, os mais caros, os mais significativos, e os outros pastores não. Quando eu entrei no ministério, assim que passamos a ter 2 pastores na igreja, eu disse: isso não vai acontecer conosco. O que um pastor ganhar, o outro ganha. Nós vamos homenagear, mas nós não queremos ser homenageados. Porque, irmãos, isso não vai fazer bem para nós. Nós não estamos aqui para fazermos a diferença na sua vida, mas nós queremos que Deus faça a diferença na sua vida. Temos que ter cuidado. Nós temos que pensar de nós mesmos com moderação. E eu sempre digo: se você me conhecesse como Deus me conhece, você não iria gostar de mim, não. Ainda bem que você não me conhece como Deus me conhece. Pessoas perdem a visão de Deus e aí elas ficam frias espiritualmente, porque elas estão se achando. Como dizem os nossos filhos na gíria, né? Ele se acha. Imagina os meninos e as meninas dizendo, né? Eles se acham. É a mesma expressão que os jovens usam em relação a nós. Ah, ele está se achando. Ah, ela está se achando. E os jovens estão certos. Ninguém tem que se achar nada. Paulo disse: eu sou o que sou pela graça de Deus, amém, irmãos? Se não fosse pela graça, então não se impressione consigo mesmo, não se impressione com seu carro, não se impressione com a sua casa, não se impressione com seus estudos, não se impressione com seu emprego. Não sei nem se eu deveria contar isso para a igreja, mas faz parte do assunto. Eu estudei na Universidade Bob Jones, e por muitos anos, eu fui o brasileiro com as melhores notas naquela escola. Ninguém tinha tirado notas maiores do que eu. Até que chegou um menino chamado Esdras Borges. Alguém já ouviu falar dele? Acabou comigo. Chegou lá e tirou notas melhores que a minha.
Agora eu estou em segundo lugar, onde eu mereço estar. Mas eu sempre brinquei muito a respeito disso, e Deus, na sua bondade, mandou Esdras acabar com as minhas brincadeiras. Então nós temos que nos impressionar com Jesus Cristo, com o amor dele, o poder dele, com a graça dele de sobre as nossas vidas. Veja o que Isaías fala de nós: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. E agora eu vou explicar este versículo da forma mais amenizada possível. Esse trapo de imundícia era algum tipo de absorvente que as pessoas usavam naqueles dias. Mas eu quero ser suave na explicação, então eu vou dizer que eram trapos que eles usavam para limpar as secreções de cavalo. E agora Isaías diz que eu e você, que as nossas obras não passam de trapo de imundícia. Aí eu pergunto: alguém aqui tem direito de se gloriar? Alguém aqui tem direito de se gloriar? Não, mas podemos nos gloriar na cruz do Senhor Jesus Cristo. É isso que vai nos manter com os pés no chão, e nos ajudar a aceitar as pessoas como são, aceitar desaforos, aceitar muitas vezes algo que nos decepcione. Quem somos nós para nunca sermos decepcionados? Nós temos que nos impressionar com Jesus Cristo, para evitar a idolatria do eu. Não se impressione consigo mesmo. E segundo, não cesse de aprender, não pare de aprender, porque há apenas dois tipos de pessoas no mundo que nunca mais vão aprender nada: o morto e o tolo. Se você está morto, acabou. Mas se você também é tolo, você não vai aprender mais nada a partir de agora. Pessoas não querem mais aprender. Imagine o quanto nós estamos deixando de aprender, porque não estamos nos cultos da igreja, porque não estamos ouvindo as explicações da palavra de Deus. Alguém me disse: não, mas eu escuto o Augusto Nicodemos, eu escuto o pastor Hernandes. Eles não te conhecem, eles estão pregando mensagens generalizadas, mas aqui na igreja Deus está mandando mensagens direcionadas, não encomendadas, amém, irmãos? Mas direcionadas. Nós, pastores, sabemos o que vocês precisam, eles não. Você pode estar até recebendo informação, mas edificação é na igreja, amém, irmãos? Quem não senta para aprender, jamais ficará de pé para ensinar. Qualquer um fica frio espiritualmente quando para de aprender, para de crescer espiritualmente. Por isso que a palavra de Deus diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Só que a Bíblia, ela é como uma língua estrangeira. Se você parar de praticar o inglês que você aprendeu, daqui a alguns anos você esquece. Acontece comigo. Eu fico 2, 3 anos sem ir para os Estados Unidos, meu sotaque fica pesado. Mas depois de 2 ou 3 meses lá, eu volto a falar bem e meu sotaque fica leve. Não é interessante isso? Pior é o português, que foi para os Estados Unidos aprender inglês. Não conseguiu aprender inglês e esqueceu o português. É sério, quem não pratica a palavra de Deus esquece.
E aí vem o esfriamento espiritual. Mas eu já fiz o instituto bíblico. Não quer dizer nada. Eu me lembro de um casal na nossa igreja em Goiânia, senhor João e dona Terezinha, pais do Felipe. Ele já tinha quase 50 anos de idade, ela também. Ele trabalhava para Petrobras em Goiânia. Na verdade, em Senador Canedo, que é do lado de Goiânia. E ele e a dona Terezinha, apesar da idade, entraram no nosso instituto bíblico. Noturno, todas as noites. Das 7h15 até as 11h30. Todas as noites. Ele saía do trabalho 6 horas na motinha dele, passava em casa, dona Terezinha montava na moto, eles iam para o instituto por 3 anos. Nunca perdi uma aula, um dia sequer. Que exemplo de casal. Muitas pessoas poderiam estar crescendo em conhecimento, fazendo um instituto bíblico, mas preferem ficar em casa, assistindo à televisão, e aí muitos nem frequentam os cultos da igreja, porque pararam de aprender. Mas quem para de aprender, para de crescer e se torna um pedaço de gelo. Então não seja sábio a teus próprios olhos. O segundo conselho, não deixe de temer a Deus. Não deixe de sentir medo reverencial de Deus. Teme ao Senhor. Você sabia que é muito difícil ser um ateu quando você está passando pelo vale da sombra da morte? Mas é muito fácil ser um ateu quando você goza de boa saúde, dinheiro no bolso e tem perspectiva de vida. De uma forma prática, o que é ateísmo? É a ausência do temor de Deus. Por isso que há crentes ateus. Perderam o temor de Deus, não tem mais medo de Deus, fazem as coisas que estão fazendo, vivem do jeito que estão vivendo, não tem medo de Deus, virou um ateu prático. A Bíblia ensina que o temor do Senhor é o princípio, é o início de toda sabedoria. Por isso que não existe ateu sábio. Inteligente existe, sábio não, porque lhe falta o principal, que é o temor de Deus. Nós temos que ter o temor de Deus da mesma forma que aquele bandido tem temor do policial quando vê chegando fardado e armado. Como que eu tenho temor de Deus? Primeiro, reconhecê-lo pelo que Ele é. Você sabe quem é Deus? A Bíblia o chama de Senhor, ou de Jeová, Yahvé, e ninguém sabe se é Yahvé, porque o nome é impronunciável. Interessante isso, né? Mas quer dizer o Deus que existe, o Deus que existe por si mesmo, o Deus que existe desde toda a eternidade, o Deus autoexistente, é o que o nome dele significa nos originais. E esse Deus, ele é revelado na Bíblia, não na nossa consciência, na Bíblia. E ele foi revelado também na pessoa de Jesus. Então Salomão disse, tema este Deus, tema a Jeová, porque ele é o único Deus que existe. Porque se você estiver temendo outros deuses, outras formas de Deus, é vazio, é nada, é fútil. Mas Jeová foi quem criou os céus e a terra. Ele é o Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse temor que tem me segurado, amém, irmãos? E que há de segurá-lo também. Você se lembra da mitologia grega, Ulisses? Ele queria muito ouvir o som das sereias, mas ele sabia que se ouvisse o som das sereias, ele iria pular em alto mar, ele seria devorado pelas sereias, ele morreria, mas ele queria ouvir aquele som. Então mandou que os marinheiros o amarrassem com 10 cordas novas, inquebráveis. Todos os marinheiros tamparam os ouvidos, mas ele deixou os ouvidos abertos, porém amarrado ao mastro, 10 cordas novas. E aí eles passaram pelo campo das sereias.
E ele ouviu o som das sereias. E ele queria pular onde elas estavam. A tentação era grande demais. E ele foi quebrando uma corda, quebrando a segunda, quebrando a terceira, quebrando a quarta, quebrando a quinta. Faltando a 10ª para ser quebrada, o navio já havia passado pelo campo das sereias. Por pouco ele não quebrou a última corda e não pulou onde elas estavam. Sabe, a corda que me segura é o temor de Deus. É nele em quem eu penso, na hora que eu quero maltratar alguém. É nele em quem eu penso, na hora que eu quero prejudicar alguém. É nele em quem eu penso, na hora que eu quero deixar a igreja, deixar a vida cristã, deixar a palavra de Deus, deixar a vida de oração, deixar de evangelizar. É nele em quem eu penso. Veja o que Paulo disse para os idólatras de Atenas: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Não deixa Deus ser desconhecido na sua vida. Havia mais deuses em Atenas do que população, do que cidadãos. E apesar de tantos deuses, eles não conheciam o único e verdadeiro Deus que existe. Então não deixe Deus ser desconhecido na sua própria vida. Tema a Deus. O verdadeiro temor começa quando nós passamos a conhecer Deus pelo que Ele é. Ele é o único Deus. Ele existe. E segundo, reconhecê-lo pelo que Ele faz. O salmista fez uma pergunta retórica: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Em outras palavras, Ele é onipresente. Então Ele sempre estará nos vendo, onde quer que estejamos e fazendo o que estivermos fazendo. Deus estará presente conosco. Amém, irmãos? Algumas vezes nós temos a impressão de que estamos sozinhos. Deus não está conosco. Lê do engano. Não há como fugir do nosso Deus. Veja o que aconteceu com o rei Davi. Certa vez apareceu um homem chamado Simei. E Davi, ele havia pecado tanto, mas tanto contra Deus, que o seu próprio filho, chamado Absalão, se revoltou contra ele, criou um motim e tentou tirar-lhe o governo. Foi um golpe, Tentou tirar-lhe o reino. E ele teve que fugir de seu filho, e a caminho da fuga, apareceu um homem chamado Simei, um louco varrido, pegava pedras, jogava em Davi, e criticava Davi, amaldiçoava Davi. Muitas coisas que Simei falou eram verdades, e muitas não eram verdades. Aí os soldados de Davi disseram: nós não vamos permitir que esse cão morto fale dessa forma com o nosso rei. Pegaram a espada para matá-lo. Teria sido um golpe só. Mas Davi disse para os soldados: não façam nada, Deus o mandou me amaldiçoar, deixai-o. Veja aqui, olha o versículo: ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Jeová lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem pois diria, porque assim fizeste? E irmãos, de vez em quando Deus coloca um Simei na nossa vida, para nos criticar, para nos amaldiçoar. E isso vai nos fazer bem, desde que você ore a Deus e busque saber como você pode melhorar a sua vida. Quando eu era jovem, Deus usou uma família para me amaldiçoar. Eu não sei por qual razão. As críticas eram severas, porém Deus me deu vitória, porque através daquelas críticas eu comecei a enxergar os meus defeitos. Através daquelas críticas eu procurei melhorar o meu caminho. Então, se nesta noite Deus está usando ou permitindo que pessoas estejam
lhe acusando, lhe criticando, lhe amaldiçoando, deixai-os. Amém, irmãos? Procure melhorar o seu caminho. É só o que você pode fazer nesses momentos. Salomão concluiu. Olha o que ele concluiu. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então não seja sábio aos seus próprios olhos, tema a Deus. E o terceiro conselho: não ande no caminho errado. A igreja nunca esteve tão errada quanto nos dias de hoje. Errada, porque, meus irmãos, a prioridade de uma igreja é perdão. Quantos concordam com isso? Deus nos colocou juntos para que nos amássemos uns aos outros, suportássemos uns aos outros. E ninguém suporta mais ninguém hoje em dia. E crentes amargurados é uma antítese do Novo Testamento. Deus não mudou de opinião, a igreja mudou muito, né? Eu me lembro de uma moça que disse: eu quero uma igreja onde eu possa entrar e sair sem ser observada, sem que ninguém me conheça. Eu falei para ela: isso não é igreja, é um clube social. Vai lá para o Ipanema, vai lá para o Caiçara. Você entra e sai sem ser observada. Mas na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós nos amamos, nós nos conhecemos. Amém, irmãos? É a igreja, irmãos. Então, Deus não mudou de ideia. É impossível brigar com o seu cônjuge e ter comunhão com Deus. É impossível ser desonesto e ter comunhão com Deus. É impossível andar com más amizades e ter comunhão com Deus. É impossível agradar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo, e causar problemas na igreja e ser uma bênção na igreja ao mesmo tempo. Escolha, porque é impossível viver nesses dois mundos ao mesmo tempo. Primeiro, não siga a maioria. Mãe, eu quero colocar um piercing no nariz, quero colocar um piercing no umbigo, quero colocar um piercing na sobrancelha. Por quê, querida? Porque as minhas colegas de escola, todas elas estão fazendo isso. Isso se chama pressão do grupo. Ou seja, o ser humano não tem opinião própria. Ele quer se encaixar e agradar a maioria, as demais pessoas que estão tatuando o seu corpo, que estão furando o seu corpo. Por exemplo, por que eu sou contra pesquisas de opinião durante as eleições? Eu sou contra porque são pesquisas que manipulam as pessoas. As pessoas são manipuláveis. Se você fica sabendo que o candidato A está 10, 15% à frente dos demais, você vai votar nele. Não porque ele seja o melhor candidato, mas porque você quer fazer parte da vitória, da maioria, dos que vão ganhar. O ser humano é assim, manipulável. Mas eu quero que você saiba, a voz do povo não é a voz de Deus. Eu repito, a voz do povo não é a voz de Deus. Deus só possui uma voz e é a palavra dele. Amém, irmãos? Não siga a maioria, porque na maioria das vezes, a maioria está errada. E Jesus disse, hoje de manhã nós estudamos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quem veio hoje de manhã sabe, quem é a porta? Jesus. É a personificação de Cristo. E não tem inveja dos ímpios. Aliás, não tem inveja de ninguém. Não tem inveja de ninguém. Não tenhas inveja do homem violento,
nem escolhas nenhum dos seus caminhos. E sabe o que é violento aqui? É qualquer ato que cause divisão entre nós, contenda entre nós, quer seja através de uma agressão verbal ou física. Você sabia que agredir alguém com a boca é tão grave, ou às vezes até pior, do que agredir com o punho? Existem pessoas que são violentas com a língua. E Deus diz, não seja violento. Inveja, já como eu expliquei, é um intenso desejo de ser igual a alguém, ou de possuir o mesmo que aquela outra pessoa possui. Aí você passa a ter inveja das roupas, do dinheiro, da liberdade que os outros têm e você não tem. Por isso que um dos maiores desafios dos pais é ensinar os filhos desde cedo a não sentir inveja de ninguém. Toda educação que damos vai por água abaixo se os nossos filhos forem influenciados por amizades erradas. Pense nisso. A Bíblia diz, o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Todo dia. Você tem inveja de quem ficou em casa hoje à noite ao invés de vir para a igreja? Eu não. Você tem inveja de quem foi para uma festa ao invés de vir para a igreja hoje à noite? Eu não. Como que eu vou ter inveja de alguém que trocou a adoração a Deus por qualquer outra atividade que seja? Agora, eu sei de uma coisa, Deus já me deu tudo o que eu preciso, amém, irmãos? Mas Ele não deu tudo o que eu quero. Ainda faltam muitas coisas que eu quero, e provavelmente eu nunca vou tê-las, mas não tem problema, nunca vai me faltar nada, isso Ele já me prometeu. Concluindo, muitos estão frios espiritualmente. Não é fácil não, entrar na igreja, né? E perceber que as pessoas estão desanimadas. Alguém me disse, pastor, o senhor prefere que eu não venha, né? Por quê? Não, porque eu estou muito desanimado. Falei, não, pode vir desanimado. Venha desanimado, uma hora o fogo queima. Ninguém deve ficar em casa. Venham ficar desanimados na igreja, não tem problema. Porque uma hora o fogo pega. Mas a verdade é que tem muitas pessoas desanimadas. Pior de tudo, são pastores desanimados. Pastores desanimados. Isso é uma crueldade. Eu fico desanimado, mas eu escondo de todo mundo. Só não consigo esconder da esposa, mas até das filhas eu escondo. Porque o abatimento cai sobre todos, sim ou não? Mas o meu desânimo dura pouco, viu, irmãos? Não dura muito, não. Aí você passa a culpar as pessoas pelo seu desânimo. A culpa é da Bia. A Bia não veio hoje cedo, acabou com o meu dia. Se eu deixasse, teria acabado. Às vezes a gente coloca a culpa em Deus. Não, ninguém é mais culpado que os pastores. Ainda bem que na igreja nós temos 3. Então coloque a culpa no Márcio, no Carlos, deixou por último. Mas coloquem a culpa nos pastores, colocam. Porém, irmãos, tudo começou com a nossa idolatria do eu. Nós somos muito importantes e por isso que estamos infelizes. Veja o que o esfriamento espiritual pode causar: fraqueza física, doenças emocionais e às vezes até a morte. O salmista disse: não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado.
desânimo traz consequências terríveis sobre a nossa vida física e sobre a nossa vida espiritual. Infelizmente, não seja uma pessoa desanimada. Agradeça, agradeça. Ache motivos para agradecer o tempo todo. Agradeça mesmo na hora da dor. Agradeça na hora do sofrimento. Agradeça, agradeça. Mas não permita que o desânimo vença na sua vida. Vamos dizer amém? Amém. Amém.